Um grande abraço para você ligado aqui na página do Esporte em Foco. Estamos de volta com mais uma de nossas entrevistas e tivemos a oportunidade de bater um papo muito legal com um dos grandes ícones da narração esportiva brasileira, o grande Jota Júnior, narrador esportivo do Sport TV, do Premier e que também trabalhou na Rede Bandeirantes durante a época de ouro do canal, quando era conhecido como o Canal do Esporte. Jota Júnior falou um pouco mais sobre sua carreira e também sobre atualidades envolvendo futebol brasileiro, futebol do interior e muito mais. Então vale a pena conferir esse conteúdo muito legal que a gente conseguiu produzir. Já agradecendo a atenção do Jota Júnior com a equipe Esporte em Foco. Desde já eu gostaria de pedir desculpas a quem estiver acompanhando, porque em alguns momentos da entrevista, como a fizemos por telefone, tivemos algumas interferências, mas dá para compreender completamente o conteúdo da entrevista, que é o mais legal de tudo, esse bate-papo, essa aula de transmissão esportiva que tivemos com o grande Jota Júnior. Então vale muito a pena conferir. Fiquem agora, portanto, com a nossa entrevista. Um grande abraço para você ligado aqui no Esporte em Foco, na Rádio Universitária. Estou tendo aqui o prazer de fazer mais uma de nossas entrevistas em meio a essa quarentena e hoje uma ocasião muito mais do que especial. Vamos falar com o locutor esportivo do Sport TV, do Premier, com mais de 50 anos de profissão. Estou falando do grande Jota Júnior, que além de trabalhar na maior rede de transmissão esportiva do Brasil, fez parte da época de ouro da Bandeirantes, de 83 até 1999, quando o canal era conhecido como o Canal do Esporte. Pois é, Rafa, antes até de você começar, só fazer uma observação, né? Primeiro, parabéns pela iniciativa, né, Rafa? Você conseguindo aí materiais bem legais nesse período de quarentena para os nossos ouvintes e agradecer a simplicidade, a generosidade, a atenção, né, acima de tudo, do Jota Júnior para com a equipe Esporte em Foco de Lavras. Ô Jota, prazer imenso ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado, viu, por atender aí ao Rafael Mendonça e saiba que você tem muitos fãs aqui em Lavras, sem dúvida nenhuma, que estão loucos aqui para ouvir você nessa entrevista com o Rafael. E só para registrar, né, Jota? Porque como sou da profissão, né, sou do meio também, do rádio, né, e consequentemente da imprensa esportiva, sem dúvida nenhuma, você, Luciano do Vale, Marco Antônio, Silvio Luiz, naquelas faixas nobres do esporte nos anos 90, me influenciaram muito, certamente, viu? Muito obrigado pelo carinho, Jota. Tá aí então, com o recado de Júnior Murad, é que a gente começa a nossa entrevista. Jota Júnior, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo, é um prazer poder falar com você. Oi, Rafael, eu que agradeço, viu, Rafael? Agradeço muito pela lembrança aqui do meu nome, nesse período realmente que estamos todos reclusos, né? E evidentemente cada um fazendo a sua parte para que logo a gente ultrapasse aí este momento que é muito delicado e que requer de nós muita responsabilidade, muito empenho, né, para que a gente possa salvar vidas. E agradeço também ao Júnior pelas palavras. Muito obrigado, viu, Júnior? Puxa vida, que gostoso a gente ouvir isso de pessoas do ramo, né? Pessoas amigas, pessoas que estão comunicando, e o mundo nunca precisou tanto de uma boa comunicação, né? E vocês fazem esse papel aí na universitária, que eu sei, Lavras, para todo mundo agora, né? Porque o mundo todo pode sintonizar. Vocês fazem isso com muita dedicação, com muito profissionalismo e com muita responsabilidade, viu, Rafael? Ah, legal demais, Jota. Mais uma vez a gente não tem palavras para agradecer aqui a sua presença, essa entrevista muito bacana que a gente vai conseguir fazer e com certeza, como você bem disse, é um momento da gente tomar muito cuidado, ficar em casa, tomar as devidas precauções devido a essa pandemia envolvendo o coronavírus. A gente vai falar um pouco mais também sobre coronavírus, sobre essa paralisação envolvendo o esporte,
esporte, mas acredito que a gente não deve encontrar pessoas que não te conheçam, Jota. Mas pra gente fazer uma breve pincelada na sua história, na sua importância pra transmissão esportiva no Brasil, você começou muito cedo na sua cidade natal, Americana, e até coloco você como uma das minhas inspirações por ser um cara que começou cedo também no meio do jornalismo esportivo. Como foi esse começo de carreira sua em Americana até chegar aonde você chegou, no patamar que você ocupa hoje na transmissão esportiva do Brasil? Então, Rafael, eu tinha de 19 para 20 anos de idade, quando desde 14, 15 anos eu tinha um sonho, uma meta, que era trabalhar em rádio, né? Eu sempre ouvi rádio desde pequeno, meus pais sempre contaram isso, né? Eu era sempre um ouvinte de rádio desde os primeiros minutos da manhã, e na programação do rádio o que mais me prendia, o que mais me chamava a atenção eram as narrações de futebol, né? Porque na época só tinha narração de futebol mesmo no rádio, né? Então, isso sempre me chamou muito a atenção, me prendeu muito, e eu comecei a alimentar ali na minha cidade, Americana, o desejo de trabalhar na rádio local. Só tinha uma rádio na época, né? Uma rádio AM, Rádio Clube, e eu então comecei a mexer os meus pauzinhos para poder ter uma chance na rádio da minha cidade. E isso aconteceu através de dois amigos, né? A gente jogava futebol, batia bola junto, e esses dois amigos trabalhavam na Rádio Clube, em Americana, né? Então eles é que me levaram primeiro para conhecer a rádio, primeiro para ver como é que era o programa de esporte que eles faziam e tal. E logo eu fui me engajando, né? Logo eles foram me dando oportunidade, e eu comecei então a narrar futebol. Primeiro comecei como repórter, né? Repórter de campo. Aí depois precisei narrar porque o locutor saiu, foi para uma outra rádio, e o gerente me colocou lá para narrar futebol, e simultaneamente comecei a fazer programas também na rádio, programas musicais, né? E foi assim que eu comecei, entendeu? Em 1969. E depois tive uma passagem também pela Rádio de Limeira, Rádio Jornal, que hoje é a Rádio Mix. Fiz um ano lá, um campeonato, onde o Independente, né, foi campeão da terceira divisão, e depois Campinas, né? Aí eu fui para a Rádio Brasil de Campinas, fiquei 2 anos e meio, e aí então em 1976 eu fiz um concurso na Rádio Gazeta de São Paulo. Ela fez um concurso para locutores, comentaristas, repórteres, né? E eu acabei sendo um dos escolhidos e fui contratado na época. Fiquei até 1980, fui para a Rádio Bandeirantes, né? Da Gazeta para a Rádio Bandeirantes. Em 1983, da Rádio Bandeirantes para a TV Bandeirantes, exatamente quando o Luciano do Vale estava chegando com o seu projeto, né? Com o Show do Esporte. E aí então eu passei a ficar atuando só na televisão. Ah, que legal, uma história muito bacana, Jota. E o interior de São Paulo, que é um celeiro de bons locutores, né? Além de você, a gente tem inúmeros nomes, o próprio Luciano do Vale, né? É uma escola muito interessante o interior de São Paulo para transmissão esportiva, né? Então, no interior, eu tô voltando no tempo, então, naquela época, naquele tempo, né, que eu comecei a fazer rádio em Americana, era muito difícil você começar a fazer rádio na capital. Na capital, com os prefixos da época, só atuava quem já tinha alguma experiência, né? Então, essa experiência você conseguia aonde? Você conseguia fora da capital. As rádios do interior, as rádios ali da Grande São Paulo, do litoral, elas davam chance praticamente para todo mundo, né? Então você fazia esse treinamento nessas rádios tidas como pequenas, né? Que todas são importantes e todas elas foram muito importantes para mim e para tantos colegas, né? E depois então você se candidatava a trabalhar numa rádio grande da capital. Então o processo era esse, né? Então por isso que o interior, o litoral, ali a Grande São Paulo, por isso que todos forneceram, né, profissionais
para o rádio de São Paulo, para as grandes rádios de São Paulo. Ah, legal demais. Realmente é interessante, né, a gente acompanhar esse tipo de relato, porque mostra também a maneira como foi mudando, né, o mercado, né, na transmissão esportiva de maneira geral. Agora eu queria que você falasse um pouco mais, Jota, como é que foi esse processo, né, de transmissão de outras modalidades esportivas no Brasil, porque de certa forma o Luciano do Vale foi um dos mentores dessa vinda de outras modalidades a serem transmitidas na TV aberta, e você participou de maneira direta desse processo. Como é que foi na época ter de estudar outras modalidades? Como é que foi esse impacto na época? Nós tivemos que estudar muito, viu, Rafael? Nós tivemos que estudar muito, pesquisar muito, né? Eu tinha feito muito pouco de basquete e de vôlei na Rádio Clube Americana, porque na época tinha lá um torneio intercolegial, né? E a rádio cobria, a rádio transmitia. Então eu tive uma pequena experiência com vôlei, com basquete, com futsal, né? Na Rádio Clube Americana, nesse torneio intercolegial, que se chamava até 8 de maio. Então, quando o Luciano apresentou lá o projeto com todas essas modalidades que a gente teria que transmitir, teria que conhecer, né? A gente mergulhou nos livros, mergulhamos aí nas apostilas e conversamos muito com profissionais da área, né? No vôlei, com treinadores, no basquete da mesma forma, entendeu? Então nós tivemos todos que nos atualizar e vou dizer mais, tivemos que aprender, né? Porque na verdade a responsabilidade era muito grande de você transmitir um jogo de vôlei, por exemplo, sem uma base, né? Sem uma estrutura de conhecimento para que você pudesse corresponder à importância daquele evento e daquela modalidade. Então a gente teve que estudar muito, viu? E o nosso primeiro grande teste foi na Olimpíada de 1984, que foi logo depois que o Luciano do Vale estava chegando na Bandeirantes, né? Ele chegou no final de 83, já tinha o projeto para a Olimpíada de Los Angeles 84, e ali então nós tivemos que nos aprofundar em tudo, né? O atletismo então nem se fala. O atletismo, né, é algo realmente muito, muito técnico, né? Então foi isso. Nós tivemos que ir para a escola aprender, viu, Rafael? E na época, sem internet, eu imagino a dificuldade ainda maior. Pode imaginar. Era livro mesmo, era no papel mesmo, né? Era o esforço, que hoje quem quiser aprender alguma modalidade, tem videoaula no YouTube, tem matérias, então realmente eu imagino a dificuldade que foi, e vocês eram os professores para quem estava acompanhando, né? Porque de certa forma o povo brasileiro foi aprender esses outros esportes com as transmissões que vocês faziam, né? E o Luciano nesse aspecto, né? O Luciano de saudantíssima memória, né? Um cara realmente fantástico. Ele fez o seguinte, ele fez algo que foi muito inteligente e também muito didático, né? Porque você não ia para uma transmissão de vôlei sem ter ao seu lado um ex-treinador, ou um treinador que estava parado, um professor, né, de educação física. Você não ia para uma transmissão de atletismo sem ter um especialista do seu lado, né? Então isso ajudou muito e contribuiu muito para que nós aprendêssemos, nós narradores, e para que também o público recebesse toda essa carga, todo esse volume de informações, né? Então foi algo mesmo pedagógico, porque ao mesmo tempo que nós, narradores, estávamos aprendendo, muita gente, né? Imagina você, 1984, né? Muita gente também estava aprendendo sobre o atletismo, sobre o vôlei e tantas outras modalidades. É legal, muito legal ouvir esse tipo de relato, porque às vezes a gente não consegue mensurar a dificuldade que era na época e deixa mais explícito ainda a importância de vocês para as transmissões esportivas que temos na atualidade. Agora falando um pouco, Jota, do seu estilo próprio de narração, porque a impressão que eu tenho é que você tem um estilo muito específico, você tem um estilo mais cadenciado e de conversa com o espectador. Às vezes eu sinto que você está conversando com quem está acompanhando o jogo e eu acho isso muito legal, muito interativo. Esse desenvolvimento,
momento, essa maneira de desenvolver a sua narração, foi muito por conta também de você ter entrado muito rápido e ter se mantido na televisão, que propriamente ficar revezando ali com o rádio, que tem um estilo de narração diferente. É mais ou menos por aí, Jota? É exatamente isso. Quando eu passei do rádio para a televisão, é evidente que eu tive um período ali e eu tinha que me policiar muito, né? Porque, claro, a linguagem de narração de um evento esportivo no rádio é uma, né? E a linguagem de narração, onde você tem a imagem, é outra. Por quê? Porque eu sempre reputei, e não estou falando aqui nenhuma novidade, a imagem como a coisa mais importante para quem está assistindo, seja pela televisão, seja pelo iPad, seja pelo tablet, onde for. A imagem é que diz tudo, ou quase tudo. E nesse quase tudo é que a gente tem que entrar, né? Então eu fui, com o tempo, me adaptando à linguagem da televisão. Claro que na televisão, se você fizer também uma transmissão que não tenha um pouco do rádio, não é legal, não é interessante. Muitas vezes, no auge de um lance, você tem que dizer que a bola bateu na trave, você tem que dizer que o goleiro fez uma defesa espetacular, você tem que dizer que foi um golaço, isso tudo compõe, né? Mas, na verdade, você tem que procurar, eu pelo menos penso assim, cada um tem o seu estilo. A gente tem que procurar não ser tão repetitivo e redundante com a imagem, porque senão fica uma coisa muito, sabe, a bola tá com fulano, a bola tá clara, e você tá identificando os jogadores, os personagens da partida. Mas você não pode se prender muito a isso, né, em alguns momentos da transmissão, porque senão fica algo enfadonho, fica algo muito repetitivo. Então, por isso que nós temos também, a gente sempre vai para as transmissões com informações, com estatísticas, né, com acontecimentos pontuais, porque aí você vai, em determinado momento do jogo, que às vezes até ele está sonolento, está cadenciado, você vai dando retoques, você vai retocando a imagem, né, e vai passando para o telespectador alguma coisa interessante, o que pelo menos você acha que seja interessante. Então cada um busca o seu estilo, né? Eu, quando comecei na televisão, eu tinha, eu tenho, claro, lembrança disso, com as gravações e tal, eu estava muito preso ao rádio ainda, o que é muito natural. Eu queria dar ritmo a uma transmissão de televisão. E eu via que não se casava com o que eu gostaria de assistir sendo um telespectador, entendeu? Então, eu procurei me colocar na transmissão de televisão como se eu fosse o telespectador. Então, eu não queria uma velocidade do rádio na televisão, na transmissão de um jogo de futebol. Então, eu fui me achando, fui me colocando e sei lá, se encontrei também, né, Rafael? A gente sempre, na comunicação, você está sempre buscando e pesquisando, né? Ah, com certeza. E é uma verdadeira aula, viu, Jota? Porque a gente, às vezes, sente essa dificuldade na transição ali do rádio pra TV. E no rádio, você é a audição e a visão de quem tá acompanhando, né? E na televisão, o cara já tá assistindo já tá vendo aquela imagem, né? Então, realmente tem toda essa diferença e os mecanismos que você tem de utilizar para conseguir ocupar esse espaço que no rádio seria o da visão. Então, muito legal mesmo esse relato. Agora, Jota, falando um pouco mais agora de atualidade, né? Porque você falou no começo aqui da nossa entrevista, realmente a gente tá passando por um momento muito complicado, um momento que tem de se tomar muito cuidado e às vezes a gente aqui em Minas não tem tanta noção do que está acontecendo no estado de São Paulo, que é onde você mora, né? Que é o estado com maior número de casos, né? Envolvendo o coronavírus. É lógico que a gente fica sabendo pelos noticiários e tudo mais, mas eu acredito que um relato de alguém que more no próprio estado seja ainda mais impactante para a gente ter a real dimensão dessa situação no estado de São Paulo. Há uma perspectiva de melhora? Como você vê esse atual momento no estado de São Paulo envolvendo o coronavírus? É evidente que a gente leigo no assunto, né, nos assuntos científicos, médicos, a gente tem que se basear, a gente tem que absorver, né, dos técnicos, dos profissionais da saúde, tudo aquilo que está acontecendo, quais são as tendências, tudo isso, é evidente, né?
Por exemplo, eu sou de Americana, ok. Na minha cidade, em Americana, o número de casos registrados até aqui do coronavírus é muito baixo, muito baixo. Não houve apenas uma morte aqui na minha cidade americana e de um irmão, né, de um munícipe que trabalhava mais em São Paulo do que em Americana. Isso não justifica, claro, absolutamente, mas na minha cidade e em muitas outras cidades aqui do interior de São Paulo, ainda não é alarmante, ainda não é algo como na capital e na grande São Paulo, por exemplo. Ainda não é como no Rio de Janeiro, ainda não é como nos Estados Unidos, entendeu? Então aqui no interior há até um perigo nisso, porque os números são tão pequenos, são tão baixos, né, nas estatísticas, que a gente percebe que há até um certo relaxamento na conduta, com certeza, na precaução, entendeu? Então isso até chega a preocupar. Agora, é evidente que São Paulo, a grande metrópole, né, com um aeroporto, com aviões chegando de todos os cantos do mundo, a todo instante, chegando, decolando. É claro que a capital e as capitais, elas sofrem um efeito muito maior. Então, preocupante. Agora, a gente não pode deixar de dizer, me permita colocar assim, independentemente das causas, né, que a gente vai vendo aí muitas teses sobre a causa do coronavírus. Né? Temos as teses da metafísica, temos as teses da ciência, as religiosas. Então, independentemente de entrar nesse mérito, nós nem temos competência para isso. O importante é que a gente sente, e vocês também estão sentindo aí, com certeza, uma parada para pensar, uma parada para reciclar, uma parada para reflexão, né? A gente percebe isso aí pelas redes sociais. Quer dizer, o momento é dolorido, o momento é profundo, né? O remédio é bem amargo, e a gente aqui vai lembrar da vovó, da bisavó, quando elas diziam que o remédio amargo é que cura. Né? A gente está lembrando sempre isso. Então o remédio é amargo. Então qual é a nossa esperança, Rafael? Além de que tudo isso logo passe. A nossa esperança é de que esse remédio amargo realmente cure a humanidade, cure a todos nós, né? E o que é esse curar a humanidade? É a gente se desapegar, né? Chega de ódio, chega de inveja, chega de perseguição, enfim, vamos nos tornar generosos, vamos nos tornar humanos, amigos, vamos entender o outro, né? Então me parece que essa reflexão que está sendo feita agora, e em todo o planeta, é uma lição que a gente não pode desperdiçar, né, Rafael? É uma lição que nós temos que aprender agora e aplicar para o resto das nossas vidas, porque isso vai ajudar o planeta, isso vai ajudar o mundo, isso vai ajudar as gerações que estão chegando agora e as futuras gerações. O planeta está precisando de amor, né, de compreensão, de generosidade, né? Então, quem sabe, o recado é esse. O recado é esse. Mundo, vamos criar juízo. Já que vocês não criam juízo por si próprios, né? Então a gente vai ter que dar um remédio bem amargo aí pra vocês. Esse é o principal aprendizado que fica, viu, Jota? Porque em meio a toda essa situação, a gente para até pra refletir um pouco, né? Às vezes as pessoas entram em conflitos por questões tão desnecessárias, né? E em meio a essa situação, a gente acaba olhando um pouco mais pro próximo, né? Eu tenho pena daqueles que ainda continuam nesse problema grave que a gente está vivendo. Eu tenho pena daqueles que ainda continuam presos a essas bobagens, né? A gente vê toda hora nas redes sociais. Ainda tem gente que não assimilou o golpe. Ainda tem gente que está pregando o ódio, a desavença, desconfiando de tudo, propagando o terror pelas redes sociais. Quer dizer, esses não estão aprendendo. Eu tenho pena deles, né? Porque nós viemos aqui para aprender, né? Viemos aqui para aprender e para evoluir. E para isso não precisa religião nenhuma, não. É só pensar um pouco. O universo é inteligente.
O comando maior é inteligente, seja ele qual for. Não viemos aqui a passeio, né, Rafael? Com certeza. Aqui para uma evolução interior, né? E parece que agora é o grande momento para a gente aprender essas lições. E vamos torcer bastante por isso, viu, Jota? Rapidinho, Jota, você comentou um pouco sobre redes sociais. Como é que foi a entrada das redes sociais do seu ponto de vista na transmissão, na comunicação, porque é uma ferramenta a mais e que deixa ainda mais globalizada as transmissões, o que é dito numa transmissão e tudo mais, né? A repercussão é na hora, né? É instantânea, né? E esse é o lado bom. Você que está assistindo o programa, você que está vendo um jogo de futebol, você que está ouvindo o rádio, você que está na internet acompanhando aí podcast, seja lá o que for, né? Você tem nas mãos, nos dedos, a grande oportunidade de se manifestar no momento. Eu acho isso perfeitamente válido, né? Veja você, por exemplo, agora nessa nossa crise do coronavírus, o quanto está sendo importante a utilização das redes sociais, desde que usadas para o bem, desde que usadas para a propagação do amor. Agora, evidentemente que essa facilidade que é dada a todos hoje, você se manifestar durante uma transmissão de futebol, de basquete, de vôlei, durante um programa de estúdio, tudo isso também faz com que muita gente passe do ponto. Muita gente passe a desrespeitar, passe a ofender. Isso é um lado negativo, mas a gente tem que entender que cada um tem um grau de evolução, né? A gente não pode esperar que você, numa transmissão de futebol, quando ela terminar ou durante a transmissão, que você só receba elogios. Ao contrário, as críticas são altamente necessárias para todos nós, mas que não passem do ponto, que não sejam de agressão, que não sejam de desrespeito, né? Agora, essas que são de agressão, de desrespeito, de falta de compreensão, essa gente lê, fica com pena da pessoa, porque ela ainda está num grau, né, muito baixo de compreensão da vida, né? E acaba passando, tá bom, passou, o cara pensa assim, deixa ele pensar, mas é muito importante realmente a participação nas redes sociais, em qualquer atividade nossa, né? No nosso caso, somos jornalistas, radialistas, comunicadores, mas em qualquer profissão tem sido muito legal. Eu vou falar pra você, viu, Jota? Você parece ser um cara muito tranquilo, mas uma situação que eu fico chateado são com os famosos haters, né? Que você, inclusive, já falou, essas pessoas que partem realmente pra ofensa. Porque eu penso o seguinte, se você acompanha ali o trabalho do cara e não tá gostando do trabalho dele, por que partir pra ofensa? É só não acompanhar, né? Parece que as pessoas, às vezes, chegam numa necessidade de ofender os outros pelas redes sociais só porque estão escondidas atrás do anonimato, né, que são ali escondidos atrás de um computador, atrás de um celular. Eu acho completamente desnecessário. Se um dia as pessoas conseguissem se conscientizar com relação a essas ofensas nas redes sociais, eu acho que seria um grande passo, viu? Porque o alcance que as redes sociais têm e o alcance que essas ofensas também têm é que acabam disseminando o ódio de certa forma, né? Eu vejo, eu vou ser mais profundo que você, eu vejo como uma grande covardia, né, Rafael? Sim. É uma grande covardia, porque certamente as pessoas que te agridem pelas redes sociais, que te ofendem, talvez não tivessem a coragem de, face a face, cara a cara, dizer aquilo para você que eles dizem através de um anonimato ou de uma rede até identificada e tal, entendeu? Então é uma grande covardia, é uma falta de amor no coração, porque esses que criticam o nosso trabalho, têm todo o direito de criticar, eles também são profissionais em alguma área. Sim. E acho que gostariam de receber as críticas respeitosas, né? Todo profissional, aquele que está centrado realmente no seu trabalho e na sua responsabilidade, ele tem que aceitar a crítica. Eu vejo assim, mas com respeito. E esses que nos criticam muitas vezes através das redes sociais também são profissionais e duvido que eles aguentariam receber uma crítica ofensiva como eles fazem a nós. Eles logo se rebelariam, logo perderiam a estribeira, entendeu? Porque é muito fácil você ofender alguém, é muito fácil no sentido de você falar, escrever e botar para fora. Mas é
muito difícil você receber uma ofensa. Então essas pessoas que ofendem, né, não estão preparadas também para receber ofensa, né? Então é aquela famosa faca de dois gumes, né? As pessoas teriam que ser mais responsáveis, respeitosas, mais generosas. E entender também, Rafael, uma coisa que eu acho importante, é que o cara que trabalha no rádio, o cara que trabalha na televisão, que escreve no jornal, que tem o seu blog e tal, ele é falível, assim como quem está lendo, quem está assistindo, quem está ouvindo. Então, um erro nosso, uma falha nossa na comunicação, ela é perfeitamente compreensível, né? Por quê? Porque ninguém é perfeito. E como nós não somos perfeitos e nem queremos ser, a gente erra mesmo. E aí que entra a compreensão, a generosidade daquele que viu, que acompanhou o seu erro, de entender que errar faz parte da nossa caminhada. Como você disse, né? Todos são profissionais em alguma área, então esse ódio gratuito realmente é de uma falta de sensibilidade muito grande. Mas eu acabei desviando um pouco o assunto, mas por uma causa muito pertinente. Mas essa temporada 2020 do futebol que está por vir, é lógico, ainda dentro de muitas indefinições, a gente não sabe se o Brasileirão, por exemplo, será disputado na mesma fórmula de sempre. A gente não sabe quando o futebol vai retornar, mas em caso de retorno, se houver uma mudança no formato do Brasileiro, de repente um turno só, ou um turno e mata-mata, você ainda vê um domínio muito grande do Flamengo, Jota? Ou você acha que dá para equilibrar um pouco mais se o campeonato for um pouco mais curto, ou se tiver mesmo essa possibilidade do mata-mata? Primeiramente, eu não vejo outra saída para a CBF e não, né, esquecer os pontos corridos 2020 e partir para um outro formato. Eu não vejo outra saída pela exiguidade do tempo, né? Ninguém sabe quando a bola vai voltar a rolar. Dizem que é em junho, tá bom. Aí nós teremos junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Não dá para fazer ida e volta, não dá para fazer pontos corridos. Até porque muitos desses clubes terão também Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana. Então eu vejo que os homens da CBF, da Federação Paulista, da Federação Mineira, está todo mundo debruçado sobre buscar uma solução. É fácil? Não, não é fácil. Eu não gostaria de estar no lugar deles. Mas já que eles estão dirigindo o nosso futebol, seja na CBF ou nas federações, é responsabilidade deles encontrar soluções. Então está todo mundo debruçado, está todo mundo estudando. Os clubes estão mandando sugestões, projetos para as federações e para a CBF. Os clubes já estão pedindo dinheiro para a CBF, né, para poder, né, o futebol está parado e tem que pagar a folha. Então, é muito difícil, está muito complicado, é um desafio gigante para todos. Hoje, por exemplo, ouvi uma notícia de que a Conmebol, a Confederação Sul-Americana, está querendo voltar com a Libertadores no final de maio e com a Copa Sul-Americana e jogar com os portões fechados. Mas quem garante que no final de maio, na segunda quinzena, na última semana, sei lá, quem garante que ainda nós poderemos ter, né, esses eventos? O vírus não responde, ele está aí, ele está agindo, está se propagando e nós temos que combatê-lo. Agora, não dá para chutar absolutamente nada. Agora, quanto ao Flamengo, eu acho que uma parada aí de 2, 3 meses e tal, né, para todo mundo, não vai mudar muito o que é o Flamengo, não. Eu acho que o Flamengo vai continuar, né, comandando o futebol brasileiro e o futebol sul-americano, seja qual for o formato das competições. O Flamengo realmente tem ali um poderio, né? Tem ali um arsenal de atletas, se é que assim a gente pode dizer, muito, muito grande, muito vasto. Agora, com relação à solução, né, Jota? Inclusive, temos algumas federações que cogitam ainda, após a paralisação, voltar com o estadual. Eu acho que a gente não tem tempo direito nem para disputar o brasileiro. Quem dera os estaduais. A Federação Mineira, por exemplo, até o momento não descartou esse retorno, e eu pude fazer algumas entrevistas nos últimos dias falando com alguns treinadores do futebol do interior mineiro. Todos eles se manifestaram
manifestando contra, porque as equipes do interior estão sem arrecadação alguma, muitas encerrando suas atividades. Aqui em Minas tivemos a URT, que teve que demitir todo o elenco para não ter uma folha salarial a ser paga nesse mês. Tivemos o Vila Nova, que vai passar por uma reformulação, Patrocinense, que desistiu da Série D porque não tinha arrecadação. Então fica completamente inviável se pensar em estaduais nesse momento, né, Jota? Eu penso como você, eu penso exatamente como você está colocando. Os estaduais, as federações, elas têm que ser nesse momento objetivas, diretas, né? Não dá. Vamos esquecer 2020 com os estaduais. Vamos pensar no 2021 e vamos ver o que a gente faz. Quem estava em primeiro foi campeão, quem estava em último caiu, ou de repente anula tudo e esse campeonato fica sem efeito. Tem que ter uma solução, me parece, direta sobre o fim dos estaduais neste ano de 2020. É impensável, né, você voltar os estaduais num momento em que, se voltar o futebol e tomara que volte, nós vamos ter tudo aí, Série A, Série B, Série C, Série D, Copa do Brasil e sei lá mais o que. Não dá. Os estaduais, as federações têm que entender que é um momento totalmente diferente, atípico. É um ano de guerra. Você vê que o tênis, por exemplo, o tênis internacional, já vai cancelar tudo nesse ano 2020. Vai começar zerado em janeiro de 2021. Por quê? Porque não dá. Não tem como. Não há mágica para isso, né, Rafael? Então eu acho que as federações, neste momento, têm que colocar os pés no chão. Não dá para voltar com os estaduais. Realmente, e fica mais explícito isso quando a gente conversa com alguém ali da área, trabalha nessas equipes, principalmente do interior, porque as equipes grandes, né, as chamadas equipes grandes, séries A ou até mesmo a série B, elas conseguem contornar ali a situação mesmo com dificuldade. Agora, as equipes do interior são as que mais sofrem nesse momento. E falando de interior, Jota, na hora que começar ali o brasileiro, que a gente acompanha de perto, a gente aqui faz as transmissões de Atlético e Cruzeiro pro pessoal aqui da região, e o Cruzeiro esse ano na série B. A gente tem na série B algumas equipes do interior de São Paulo, como a Ponte Preta, o Oeste, Botafogo de Ribeirão Preto, que inclusive ia muito mal no Paulista até o momento das paralisações. Na Série C temos ali o São Bento e Ituano. Na Série D, Ferroviária e Mirassol. Dentro do que fosse possível, Jota, você fizesse pra gente um apanhado de como você está vendo as equipes do interior de São Paulo para essas competições. Me chamou muito a atenção no Campeonato Paulista o time do Mirassol. Estava fazendo uma campanha interessante. O Santo André também estava fazendo um grande campeonato, mas não está no brasileiro em nenhuma das divisões e teve de inclusive também encerrar suas atividades. Então como é que fica o panorama das equipes aí do interior de São Paulo? Você que é um cara que direto transmite esses jogos do interior paulista. O panorama, ele é tétrico, né? Ele é tétrico e eu vou ao seguinte tema, né? Os clubes 99,9% já estão quebrados há muito tempo, né, Rafael? Há muito tempo que os clubes não conseguem sobreviver pelas suas próprias forças, né? Eles ficam sempre dependendo de outras fontes para poder ainda ter a camisa, o nome, contratar, vem um patrocínio aqui, vem outro ali, enfim. Eu vejo mais pelo problema social. O grande problema, né, eu vou ser bem direto aqui, os clubes acabam se virando, mas e os empregados, e os funcionários, né, os empregados dos clubes, né, e aqui também, claro, os jogadores de futebol, os profissionais. Como é que vai ficar essa camada aí sem ter atividade, sem ter remuneração? Isso me parece muito mais grave, porque os clubes sempre se viraram, né? Uns mudam de nome, voltam com outro nome, tem alguém por trás lá que tá ajudando. É o Barueri que o diga, né? Então, as dívidas vão lá para a Justiça
justiça trabalhista, aí o cara fica, coitado, correndo atrás para ver se recebe um pouco do montante, né? É muito complicado. Eu tenho aqui em Americana o caso do Rio Branco, né? O Rio Branco ia disputar agora em abril a 4ª divisão do futebol de São Paulo. Teve que dispensar todo mundo, teve que desmanchar o grupo, o elenco que estava montando. Ok, o Rio Branco vai continuar, ou vai fechar as portas, aí já é problema do clube. Mas e os profissionais? Olha a situação social do futebol. É isso que me preocupa, é isso que acaba me pegando às vezes, né? E me coloco no lugar deles. Treinadores, jogadores, massagistas, preparadores físicos, roupeiros, sabe? É isso que dói. Agora, nas crises, e já tivemos tantas, e essa é uma das mais terríveis, né? Nas crises é que a gente não pode abaixar a cabeça, não pode jogar a toalha, não pode se entregar, e tem que buscar ideias, tem que buscar saídas, né? É o que eu acho, as federações estão procurando, a CBF está procurando, e os clubes também, né? Você vê, por exemplo, que esses clubes que foram pedir para a CBF durante 4, 5 meses, uma ajuda de custo de R$75 mil, né, que é o que estão pedindo, dentre esses clubes, nós temos clubes aí considerados ricos, fortes, autossuficientes, mas na verdade não são. Eles também estão precisando de dinheiro para pagar as contas. E nunca se precisou tanto das federações como na atualidade, né? E outra situação que eu pude ouvir dos próprios técnicos, falando um pouco mais de Minas, né? E acredito que seja uma situação do Brasil inteiro, que as federações não estão dando o suporte necessário para as equipes nesse momento, que o dinheiro que entram nas federações, até na CBF, que é a entidade maior do futebol brasileiro, é uma quantia considerável anual, e que num momento como esse é que as equipes precisariam do retorno desse dinheiro para se manterem, para conseguirem sobreviver em meio a toda essa situação. E eu queria perguntar para você, como é que é a visão de quem está no estado de São Paulo do futebol mineiro para esse ano de 2020? Porque às vezes a gente fica com uma visão muito regional, aqui de Minas, cobrindo ali o dia a dia, mas e o que chega em São Paulo? Como é a visão de vocês do que está por vir no futebol mineiro essa temporada de 2020? Então, eu particularmente, como sou um interiorano, né, como sou um pé vermelho, como a gente brinca aqui no interior de São Paulo, né, eu me interesso muito pelo futebol regional, pelos estaduais. Estou sempre acompanhando, estou sempre procurando me informar, estou sempre buscando informações. Eu tenho sempre contato também com os meus colegas de Belo Horizonte, né? Bob Faria, o pessoal todo lá. E eles vão o Rogério Correia, eles vão me deixando a par de bastidores, inclusive, do futebol mineiro, né? Agora, é evidente que no Rio Grande do Sul, as notícias que mais espaço tem são do Inter e do Grêmio, né? Curitiba. São os 3 lá, o Paraná bem menos, é isso? Sim. Santa Catarina também, Figueirense, Avaí e tal, a Chapecoense pelos últimos anos, Rio de Janeiro. Então, quando chegam as notícias mais fortes e contundentes aqui do futebol mineiro, são de Atlético e Cruzeiro, né? Sim. Então, o impacto maior, claro, pela situação do Cruzeiro. Esse foi um impacto maior aqui de repercussão grande no estado de São Paulo, né? E do próprio Atlético agora, recentemente, o Atlético cortando aí 25%, né? 40%, 30% dos salários, quem quiser aceita, quem não quiser está demitido, aquela coisa toda, né? Então, é muito difícil a gente conseguir, claro que não é difícil, é só entrar na internet, mas é muito difícil você conseguir das grandes agências, dos grandes veículos, informações, né, das equipes do interior de Minas. Quando alguma se sobressai no campeonato estadual, aí sim, aí então vem a divulgação, vem a publicidade, aí você toma conhecimento. Mas quando não, Rafael, é Cruzeiro e Atlético, né? Infelizmente, lamentavelmente. Como também eu vejo que em outros estados, a prioridade é para os clubes do estado, né? Chegam as informações dos grandes clubes do futebol brasileiro, mas é claro que a prioridade é para o time daquela cidade, o time daquela região,
a campanha que ele está fazendo, né? Eu vejo assim, dessa forma, viu, Rafael? Inclusive a gente aqui durante essa quarentena, a gente tá tentando trazer um pouco mais dessas equipes do interior, né? Fizemos ali uma entrevista com o Badico, técnico do Vila Nova, com o Gustavo Brancão, técnico do Atlético, até para tentar valorizar um pouco mais essas equipes do interior, sejam da região ou não, né? Ah, muito bom. Então, esse é o papel das emissoras do interior do Brasil, né? Essa valorização do seu pedaço, valorização do seu território, valorização da sua área, dos seus produtos, né? Então, por exemplo, eu pego como exemplo a Americana. As rádios aqui de Americana, claro que elas vão dar ênfase maior ao Rio Branco, né? Que é o clube profissional aqui da cidade, Santa Bárbara do Oeste, aqui ao lado, a União Barbarense. Então, esse foco maior das emissoras do interior do Brasil, ele tem que existir sim, Claro que você vai fazer um programa de 1 hora na sua universitária, você vai ter que falar do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, do Internacional. Claro que você vai ter informações dos grandes clubes do futebol brasileiro, das grandes camisas. Mas eu sempre entendi que o espaço maior tem que ser dado ao clube local, à agremiação local, porque é ela que está representando o município, a cidade, o seu povo no contexto futebolístico. Muito legal, realmente a gente busca, né, sempre dar atenção a essas equipes e pelo sucesso. Infelizmente aqui em Lavras a gente já teve o Fabril, né, por muito tempo, atualmente. Eu me lembro. Sim, do título do interior, inclusive, de 88, Fabril fazendo boas campanhas no Campeonato Mineiro, mas hoje o time não está mais em atividade. Então eu sinto realmente a importância, a diferença que faz você ter um time na cidade quando esse time existe, que eu vejo o quão importante é valorizá-lo, porque aqui, como a gente fica um pouco carente de equipes de futebol, a gente torce pelo pessoal que está ao entorno, né? Boa Esporte, que é de Varginha, aqui próximo, Pouso Alegre, o Atlético de São João del Rei. Então realmente a gente, na falta do Fabril, a gente vê o quão importante é ter uma equipe na cidade, uma equipe na região. Jota, até pra gente não esticar demais, agora pra encerrar, tem aquela pergunta que é bem clichê, né? Acredito que você já deva ter respondido inúmeras vezes. Qual jogo que você mais gostou de transmitir? Mas eu vou dar uma adaptada, até pra diferenciar um pouco. Qual o melhor jogo que você já fez aqui em Minas Gerais, na sua opinião, que você lembre? O melhor jogo que você já fez aqui em Minas? Puxa vida, hein? Minha memória não é boa não, viu, rapaz? Minha memória não é tão boa assim não, viu? Nossa, eu transmito o jogo aí em Belo Horizonte, né? Desde o antigo Mineirão, desde 1974, desde 74. Quando a gente descia aí no aeroporto da Pampulha, né? E ia pro Mineirão, pegava lá a marmita do Mineirão, né? Que é uma delícia. Feijão, pururuca, aquela coisa toda. E a gente ia pra transmissão de estômago cheio, satisfeito, feliz. E fazia os jogos aí, desde quando o Rádio de Campinas, em 74, que eu fui aí com o Guarani, né? Até depois com a Rádio Gazeta, a Rádio Bandeirantes, a TV Bandeirantes e o próprio Sport TV, né? Então eu não vou me lembrar exatamente de um jogo memorável no Mineirão, porque também eu sempre me impressionei muito com o Mineirão, né? Eu sempre me impressionei muito com os estádios de futebol. Daí talvez a minha paixão pela profissão e pelo futebol, né? Então eu já tive momentos tão espetaculares aí. Transmiti um jogo da Copa do Mundo aí também, no Mineirão. Olha a minha memória como é ruim, que eu nem me lembro qual o jogo, mas foi marcante, né? Porque um jogo de Copa no meu país e em Belo Horizonte, né? Então, agora, eu queria dizer o seguinte: eu só transmiti da minha carreira um jogo da seleção brasileira numa Copa do Mundo, só uma vez. E essa então me marcou muito, até porque foi a primeira Copa do Mundo que eu trabalhei, 1968 na Argentina, né, pela Rádio Gazeta, e um jogo da seleção brasileira, que foi aquela decisão do terceiro lugar contra a Itália, né, no Monumental de Nunes,
trabalhei pela Rádio Gazeta, e a vitória do Brasil sobre a Itália pelo placar de 2-1. Esse é um jogo inesquecível, né? Por quê? Primeira Copa do Mundo, primeira emissora da capital em que eu trabalhei e o único jogo da seleção brasileira que eu pude transmitir numa Copa do Mundo. Eu imagino a sensação, né? Deve ser a melhor possível. Você chegar no ápice, que é uma transmissão de um jogo de seleção. Eu imagino que a sensação deve ter sido realmente muito marcante. E um evento esportivo? Eu sei que você já cobriu inúmeros, né, Jota? Mas o que te marcou foi essa Copa, que foi a primeira, ou de repente alguma Olimpíada? Evento esportivo que você mais gostou de transmitir? Marcante, inesquecível, foi a primeira Olimpíada que eu transmiti, viu, Rafael? Que foi Los Angeles, 1984. Como eu falava antes, foi a primeira o Luciano do Vale com toda a sua equipe na Bandeirantes, né? Então, essa Olimpíada de 1984 em Los Angeles foi muito marcante, foi notável para mim, um aprendizado que não dá para escrever um livro só, seriam vários, entendeu? Então esse foi realmente o evento marcante na minha vida, na minha carreira, 1984, Olimpíada de Los Angeles. E com toda aquela questão que a gente já havia comentado, né, da vinda de outras modalidades, do aprofundamento em outras modalidades. Ô Jota, se fosse depender de mim, a gente ficava conversando aqui até semana que vem. Tá muito bom, o papo tá muito bom. Se fosse depender de mim, a gente ficava aqui até semana que vem conversando direto. Mas agora Obrigado, a gente... Rafael. Não, eu que agradeço. Prazer imenso. Eu diria até emocionado de poder ter esse contato um pouco mais próximo com uma figura tão importante da transmissão esportiva. Eu tô começando a minha carreira ainda, se Deus quiser e der tudo certo, minha carreira poder ter uma sequência ainda melhor, mas esse é o grande momento, eu diria, até agora. Junto com a primeira vez que eu fui no estádio transmitir um jogo, eu diria que esse momento é o mais marcante, junto com a minha primeira transmissão no estádio. Então, Jota, eu gostaria de agradecer profundamente pela oportunidade dessa entrevista, pela disposição, pela simpatia, acima de tudo, pela sua boa vontade, essa parceria que você fez aqui com a gente para essa entrevista. A gente vai chegando ao fim dela agora, mas as palavras até me faltam aqui para agradecer. Então, mais uma vez, muito obrigado. Quando você tiver a oportunidade, se vier aqui em Lavras algum dia, as portas da Rádio Universitária estarão sempre abertas, Jota. Ô, Rafael, permita dizer que você é um excelente comunicador. Permita dizer isso. Perguntas atinentes, inteligentes, desenvoltura. Você é um comunicador. Parabéns, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado também ao Júnior pelas palavras. Um abraço fraternal a todos da Universitária, Lavras, toda a região, Minas Gerais, né? Estive tantas vezes aí no sul de Minas e tal, então eu tenho um apreço muito grande por Minas Gerais. E afinal de contas somos todos brasileiros, né, Rafael? Muito obrigado, grande abraço, estarei sempre à disposição de você e de todos. Muito obrigado, Jota. É um elogio vindo do Jota Júnior. Eu acho que essa oportunidade a gente não tem sempre na vida. Então, mais uma vez, muito obrigado. Essa, então, é a entrevista com Jota Júnior. Uma grande entrevista que a gente pode fazer aqui para a Rádio Universitária, para a equipe Esporte em Foco de maneira geral. Volto com você, Júnior Murad. Um grande abraço a todos e até mais.